Você já se sentiu dominado por uma emoção que parecia escapar do seu controle? Aquele aperto no peito, o calor súbito, a mente girando sem parar. E de repente uma pessoa ou uma situação, ou até mesmo uma lembrança, acende a faísca que você pensava estar apagada. Imagine, por um instante, se fosse possível atravessar a vida sem sentir essa chama que consome tão facilmente. Se fosse possível olhar o mundo sem que nada, absolutamente nada, conseguisse perturbar a sua paz interior. Parece impossível, não é? Mas hoje quero convidar você a caminhar comigo por um território pouco explorado, onde a mente se torna um oceano calmo mesmo diante das tempestades mais violentas da existência. Antes de mergulharmos, quero que se inscreva no canal e comente de onde está assistindo, porque essa jornada é para cada pessoa que já sentiu que a vida poderia ser mais leve, mais clara, mais livre. Imagine o corpo humano como um barco em mar revolto. Ondas de raiva, desapontamento e irritação batem sem cessar. O vento sopra forte e cada situação desagradável parece um golpe capaz de virar a embarcação. Agora, imagine que existe um modo de navegar sem que essas ondas consigam derrubar você. Não é sobre evitar o mar. O mar sempre estará lá, mas sobre aprender a mover o barco de forma que ele se mantenha firme, sereno, mesmo sob a tormenta. E a primeira revelação é dura. Grande parte do que nos perturba não vem do mundo lá fora, mas da interpretação que damos a ele. Um gesto, uma palavra, um olhar. Nada disso é inerentemente capaz de nos irritar. O que nos irrita é a história que contamos para nós mesmos sobre esses acontecimentos. Pense na última vez que alguém falou algo que você interpretou como uma ofensa. Agora pergunte a si mesmo: aquela pessoa pretendia realmente me ferir ou fui eu que atribuí um significado doloroso àquilo que ouvi? A diferença entre os dois cenários é o abismo entre ser vítima do mundo e ser mestre de si mesmo. No silêncio do seu pensamento existe um poder que quase ninguém percebe: a capacidade de escolher. Escolher o que aceitar, o que alimentar, o que transformar. Não se trata de ignorar a realidade ou fingir que não existe injustiça. Pelo contrário, se trata de enxergar cada situação como uma oportunidade de compreender não os outros, mas a si mesmo. Cada irritação pode se tornar uma porta para o autoconhecimento, uma ferramenta para observar padrões, medos e expectativas que carregamos há anos, muitas vezes sem perceber. Imagine um homem sentado em um banco de praça, observando crianças brincarem. Um cachorro atravessa seu caminho, derruba sua bolsa e suja suas roupas. Ele poderia explodir, gritar, amaldiçoar a sorte, ou poderia apenas respirar fundo, olhar para o cachorro com curiosidade e perceber que a irritação que surge é reflexo de uma expectativa frustrada. Ele acreditava que a vida deveria seguir seus planos. Nesse instante, a escolha está diante dele: ser refém da frustração ou observar o acontecimento com serenidade. O verdadeiro poder não está em controlar o cachorro, mas em dominar a própria mente. E é aqui que surge o paradoxo mais fascinante. Ao tentar evitar sentir raiva ou incômodo, corremos o risco de nos tornar insensíveis, como se a vida fosse um filme assistido de longe. Mas ao entender o funcionamento das nossas emoções, não precisamos eliminá-las. Podemos reconhecê-las, estudá-las e transformá-las. Como um alquimista que transforma chumbo em ouro, podemos converter irritação em clareza, frustração em paciência, tensão em presença. Você pode se perguntar: mas isso não é negar a humanidade? Não é suprimir o que me torna real? E aqui está a chave. Não se trata de negação, mas de consciência. O ato de observar sem reagir impulsivamente não diminui a intensidade da vida. Ao contrário, aumenta a percepção, amplia a liberdade. Quando não somos controlados por emoções passageiras, podemos escolher com mais clareza, agir com mais sabedoria e viver com mais leveza. Pense nas grandes figuras da história que inspiraram multidões. Elas não eram imunes à frustração ou à raiva. Pelo contrário, muitas enfrentaram injustiças profundas, traumas e perdas enormes. Mas uma característica as distingue: a capacidade de não se deixarem aprisionar por essas emoções. Gandhi, por exemplo, não ignorava a injustiça. Ele a enfrentava, mas sem permitir que a raiva ditasse seus passos. Martin Luther King sentiu dor, frustração e indignação, mas transformou tudo isso em ação consciente e poderosa. A liberdade emocional é isso.
não ser escravo do próprio turbilhão interno, mesmo em meio às tempestades externas. Agora, quero que você se imagine na próxima situação irritante, aquela conversa difícil, aquela crítica inesperada, aquela falha que parece injusta. Respire fundo. Perceba a emoção surgindo. Observe sem se apegar. O primeiro passo não é mudar o mundo, mas mudar a forma como você o percebe. Cada escolha de não reagir impulsivamente, de não se deixar dominar por pequenas faíscas de raiva, é uma vitória silenciosa. E, com o tempo, essas pequenas vitórias se acumulam, transformando a mente em um espaço de calma profunda, mesmo quando tudo ao redor parece caos, e há uma verdade ainda mais profunda. A irritação, quando compreendida, revela algo sobre nós mesmos. Ela mostra limites, expectativas, medos e padrões que carregamos. Ignorar a raiva é perder uma oportunidade de crescimento. Abraçá-la com consciência é descobrir-se mais forte, mais livre e mais sábio. Por isso, a grande provocação deste primeiro passo não é como nunca ficar bravo, mas e se a raiva fosse uma professora? E se cada pequeno incômodo fosse uma lição sobre você mesmo e não sobre os outros? Quando mudamos o ponto de vista, o mundo inteiro se transforma. Não porque as pessoas ou situações mudaram, mas porque nós nos tornamos capazes de olhar sem sermos derrubados, de caminhar sem carregar fardos que não nos pertencem. Quantas vezes você já se deixou aprisionar por uma emoção passageira, quando poderia ter apenas observado, aprendido e seguido em frente? A resposta pode ser o primeiro passo para descobrir o que realmente significa viver com liberdade interior. Se você quer continuar essa jornada, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários como você reage às pequenas frustrações do dia a dia, de onde você nos assiste e quais desafios emocionais mais enfrenta. Sua experiência é parte desta história e juntos podemos aprender a navegar melhor pelo mar da vida. Você já percebeu como as maiores batalhas da vida não acontecem em campos distantes, mas dentro da nossa própria casa, no trânsito, na fila do mercado ou até em um simples grupo de família no celular? Não são guerras de exércitos, mas guerras de palavras, gestos e expectativas. É nesses pequenos cenários cotidianos que descobrimos o quanto ainda somos reféns da irritação. Hoje quero convidar você a olhar para dentro da sua própria rotina e perceber quantos momentos de incômodo surgem sem que você sequer perceba. Talvez você esteja tomando seu café e alguém fale alto demais ao telefone. Talvez um vizinho coloque música em volume exagerado. Ou quem sabe um parente faça aquele comentário atravessado que já ouviu 1000 vezes. O curioso é que, em todos esses casos, a emoção parece nascer do outro, do vizinho, do parente, da situação, mas no fundo, o que realmente acontece está dentro de nós. Imagine, por exemplo, um espelho. Se você o segura limpo e cristalino, ele reflete a imagem do mundo como é. Mas se o espelho está sujo ou quebrado, a imagem refletida será distorcida. Assim é a mente humana. Não vemos as coisas como elas são, mas como somos por dentro. Quando carregamos mágoas, medos ou expectativas, tudo o que acontece ao redor é refletido de forma distorcida. Uma palavra que poderia ser neutra se transforma em ofensa. Um atraso qualquer vira desrespeito. Um olhar distraído se torna um julgamento cruel. E é nesse ponto que a filosofia nos chama a despertar. Será que realmente ficamos bravos por causa dos outros? Ou ficamos bravos porque carregamos dentro de nós uma fragilidade que o outro apenas revelou? Essa pergunta não é simples. Ela incomoda, porque nos obriga a assumir responsabilidade pela nossa própria reação. E assumir responsabilidade dói. É muito mais fácil dizer, foi ele que me irritou, do que encarar. Eu permiti que isso me irritasse. Lembro-me de uma história antiga que fala sobre 2 monges caminhando após uma chuva forte. Chegaram a um rio e viram uma mulher com roupas pesadas, incapaz de atravessar. Um dos monges, sem hesitar, a colocou nos ombros e a levou até a outra margem. Seguiram caminho. Horas depois, o outro monge não se conteve e perguntou, como pôde carregar aquela mulher? Esqueceste nossas regras? E o primeiro respondeu calmamente, eu a deixei na margem do rio há horas, mas você ainda a carrega dentro de si. Essa história simples mostra algo profundo. Muitas vezes, não são os acontecimentos que pesam em nós, mas o apego que criamos a eles. Agora,
Pense na última irritação que você teve. Talvez já tenham passado dias, semanas ou até anos, e você ainda guarda a sensação dentro de si. Quem realmente continua alimentando a raiva? O outro, que já seguiu com a própria vida? Ou você que mantém o episódio vivo dentro da mente? A experiência humana é marcada por esse fenômeno curioso. Carregamos fantasmas de situações que já morreram no tempo. E ao fazer isso, revivemos dores que poderiam ter sido deixadas no passado. Mas a vida não se resume a evitar dores. Existe uma armadilha perigosa aqui. Acreditar que nunca se incomodar significa ser indiferente. Não é isso. A indiferença é frieza, é fechamento. A serenidade é outra coisa. É a capacidade de olhar para a vida sem perder a sensibilidade, mas também sem se deixar arrastar por cada onda de emoção. É como aprender a ver a chuva cair sem se molhar. Um exemplo simples. Você está preso no trânsito. O carro ao lado buzina, o motorista grita. Sua primeira reação pode ser responder na mesma moeda. Mas pergunte-se, qual é o preço dessa escolha? 10 segundos de explosão que podem arruinar o seu humor pelo resto do dia. Agora imagine a cena de outro ângulo. Você sorri e respira fundo. Percebe que aquele motorista é prisioneiro da própria impaciência. Nesse instante, você não apenas se libertou da irritação, como também se tornou livre diante do comportamento alheio. Isso é força. Isso é maturidade emocional. A filosofia oriental chama isso de desapego. Não significa desinteresse, mas liberdade diante do que não podemos controlar. O vizinho barulhento pode não mudar. O parente crítico pode continuar sendo crítico. O trânsito nunca será perfeito, mas você pode mudar a forma como reage. E ao mudar isso, muda tudo. A experiência humana, no fim, não é sobre evitar tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva. Quantas vezes na vida perdemos momentos preciosos simplesmente porque estávamos ocupados demais nos irritando? Quantos sorrisos deixamos de dar? Quantas conversas deixamos de ter? Quantas oportunidades de amar deixamos escapar porque estávamos presos a pequenas raivas? E aqui quero lhe provocar. Talvez a raiva que você sente não seja contra o outro, mas contra a ideia de que o mundo não corresponde às suas expectativas. E se o problema não estiver fora, mas dentro? E se a liberdade não for mudar os outros, mas mudar o modo como você os enxerga? Essa reflexão é dura, mas libertadora. Porque quando compreendemos isso, não precisamos esperar que ninguém mude para sermos felizes. O poder passa a estar em nossas mãos. E nada, absolutamente nada, é mais transformador do que perceber que sua paz não depende do barulho externo, mas do silêncio interno que você cultiva. E eu lhe pergunto agora, quantas das suas irritações poderiam ter sido evitadas se você tivesse escolhido simplesmente não reagir? Quantos pesos você carrega hoje que poderiam já ter sido deixados na margem do rio, como naquela história dos monges? Se hoje falamos sobre não se deixar dominar pela raiva, é porque desde os primeiros passos da humanidade, essa questão já perturbava mentes inquietas. Antes mesmo de termos carros para nos irritar no trânsito ou celulares para receber mensagens atravessadas, os homens e mulheres do passado já se perguntavam: por que nos incomodamos tanto uns com os outros? E é possível viver em paz diante do caos? Imagine-se em Atenas, há mais de 2000 anos. O sol escaldante banha as ruas de pedra, e no meio da praça, um homem de olhar penetrante questiona tudo e todos. É Sócrates. Ele não escrevia livros, não fazia discursos preparados. Ele apenas perguntava, e em suas perguntas simples, revelava algo profundo. A raiva, o incômodo, o conflito, tudo isso nascia menos dos outros e mais da nossa ignorância sobre nós mesmos. Para Sócrates, conhecer-se era o primeiro passo para se libertar das correntes invisíveis que nos prendem. Ele dizia: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E talvez a maior parte das nossas irritações exista justamente porque vivemos sem refletir sobre elas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um príncipe indiano abandonava palácios e luxos para buscar respostas. Esse jovem era Siddhartha Gautama, mais tarde chamado de Buda. Ao observar o sofrimento humano, ele percebeu que grande parte da dor nascia do apego. Queremos que as coisas sejam de um jeito, e quando elas não são, surge a frustração. Queremos que as pessoas ajam de acordo com nossas expectativas, e quando não agem, nasce a irritação.
Para Buda, a chave não era lutar contra a raiva, mas entender sua origem e soltar o que a alimenta. É como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em alguém. Quem se queima primeiro somos nós. Séculos depois, em Roma, um homem escrevia cartas que ainda ecoam até hoje. Seu nome era Sêneca, um dos maiores representantes do estoicismo. Ele observava que a raiva era como um veneno que corrói por dentro e dizia que o sábio deve aprender a não reagir impulsivamente. Não porque o mundo vá mudar, mas porque nós podemos escolher não nos escravizar pelas emoções. Para ele, cada momento de fúria era uma fraqueza de espírito, um sinal de que havíamos perdido o governo de nós mesmos e, mais a leste na China, Confúcio ensinava algo parecido, mas com outro tom, a harmonia. Para ele, a irritação nascia da falta de equilíbrio entre as pessoas. O respeito mútuo, a disciplina e o senso de dever eram a base para evitar conflitos. Não se tratava apenas de controlar-se, mas de cultivar relações tão justas e respeitosas que a raiva não teria espaço para crescer. O fascinante é perceber que esses homens, separados por séculos e por continentes, chegaram a conclusões diferentes, mas todas apontavam para a mesma inquietação. A raiva é inevitável, mas não precisa ser soberana. Agora, veja o detalhe provocador. Nenhum deles nos entregou uma fórmula mágica. Sócrates nos deixou perguntas, não respostas. Buda nos mostrou um caminho de disciplina, mas cheio de renúncias. Sêneca apontou para o autocontrole, mas reconheceu que a natureza humana sempre seria frágil. Confúcio falou de harmonia, mas sabia que o mundo raramente é equilibrado. Todos eles ofereceram faróis, não estradas prontas. E aqui está o grande dilema. Se mentes tão brilhantes e sábias não chegaram a um consenso absoluto, como nós, simples mortais, poderíamos encontrar uma resposta definitiva. Talvez o segredo não esteja em encontrar uma fórmula, mas em compreender que a busca em si já transforma a forma como vivemos. Pense comigo. E se a raiva não for apenas um defeito, mas um sinal? E se cada incômodo fosse um convite para olhar mais fundo, para descobrir o que ainda não conhecemos sobre nós mesmos? Sócrates diria que a raiva revela nossa ignorância. Buda diria que revela nosso apego. Sêneca, nossa falta de controle. Confúcio, nossa falha em cultivar a harmonia. Cada perspectiva é uma janela. E quanto mais janelas abrimos, mais luz entra no quarto escuro da nossa mente. Mas há algo inquietante. Se tentarmos seguir todos esses caminhos ao mesmo tempo, talvez descubramos que nenhum é suficiente sozinho. O autoconhecimento de Sócrates pode não nos livrar da dor. O desapego de Buda pode soar frio demais. O controle de Sêneca pode parecer sufocante. A harmonia de Confúcio pode ser utópica. Estamos então condenados a conviver com a raiva para sempre? Essa pergunta é como uma semente que começa a germinar dentro de nós. Porque ao mesmo tempo em que reconhecemos o valor desses ensinamentos, sentimos o limite de cada um deles. E é justamente nesse limite que a filosofia ganha força. Não para dar respostas prontas, mas para abrir horizontes. Talvez o caminho não seja escolher apenas uma dessas vozes, mas aprender a escutá-las todas, como uma sinfonia que ganha sentido quando diferentes instrumentos se unem. Se tivesse que escolher apenas uma dessas visões para guiar sua vida, o autoconhecimento de Sócrates, o desapego de Buda, o controle de Sêneca ou a harmonia de Confúcio, qual você escolheria? E por quê? Imagine por um instante que a sua vida é uma encruzilhada infinita. Cada gesto, cada reação, cada palavra que você escolhe ecoa como um sino, reverberando não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro de você mesmo. Cada decisão é uma bifurcação. Qual caminho seguir? Ser controlado pela irritação ou aprender a transformá-la em consciência? Não é simples. Não existe um botão mágico que nos torne imunes à frustração ou à raiva. Toda escolha traz conforto e, ao mesmo tempo, conflito. Pense na última vez que você decidiu não reagir à provocação de alguém. Por um lado, sentiu uma paz imediata, uma liberdade de não se deixar arrastar pelo impulso. Por outro lado, pode ter sentido uma pontada de frustração. Será que aceitei demais? Será que fui fraco? Esse é o peso da escolha. Ao longo da história, grandes pensadores enfrentaram dilemas semelhantes.
Sócrates enfrentava a crítica constante dos cidadãos de Atenas, mas escolheu o caminho da reflexão, mesmo sabendo que isso poderia custar a própria vida. Buda deixou o conforto do palácio e a segurança do lar para buscar a liberdade interior, carregando o fardo do desapego. Sêneca suportou exílios, perseguições e a sombra da morte enquanto ensinava o autocontrole. Cada escolha trazia segurança em alguns aspectos, mas também deixava cicatrizes invisíveis. Agora reflita, quantas vezes na sua vida você se deparou com uma escolha parecida? Talvez tenha optado por reagir à raiva, sentindo a descarga de emoção, mas carregando o remorso depois. Ou talvez tenha silenciado, evitando o conflito imediato, mas guardando a sensação de injustiça dentro de si. Cada decisão carrega duas faces, conforto e ruína. A filosofia nos mostra que essas decisões não são apenas sobre o que é certo ou errado, mas sobre quem queremos ser. Quando reagimos impulsivamente, nos tornamos prisioneiros do momento. Quando escolhemos a serenidade, nos tornamos observadores da própria vida. Mas aqui está a provocação. Escolher a calma não é sinônimo de inação. Pelo contrário, exige coragem, disciplina e atenção constante. É como segurar a rédea de um cavalo selvagem. Parece fácil quando ele está parado, mas a qualquer instante pode disparar. Imagine uma situação cotidiana. Você está em uma reunião e um colega faz um comentário crítico sobre seu trabalho. A primeira reação natural é irritar-se, responder com força, defender-se. Mas você decide respirar, observar e responder com clareza e respeito. A decisão traz paz imediata, evita confronto desnecessário, mas deixa uma inquietação interna. Será que me deixei passar? Esse é o paradoxo da escolha. Cada caminho oferece lições, mas também desafios. O dilema moral aparece de forma ainda mais intensa quando nossas escolhas afetam os outros. Se você reprime a raiva constantemente, corre o risco de se tornar distante, frio ou indiferente. Se cede à irritação, prejudica relacionamentos e cria tensão. Não há caminho sem custo, não há decisão sem consequência. E é exatamente isso que torna a vida profunda e intensa. A grande provocação filosófica é: qual é o preço que estamos dispostos a pagar pela serenidade? O autocontrole custa tempo, paciência, reflexão e energia. Cada momento em que escolhemos não reagir, aprendemos a administrar não apenas a raiva, mas a própria expectativa sobre a vida. E cada momento em que cedemos ao impulso, aprendemos sobre limites, sobre vulnerabilidade, sobre nós mesmos. Essa escolha não é apenas teórica. Ela se manifesta em pequenos gestos do dia a dia. Escolher ouvir sem interromper, mesmo diante de críticas. Escolher não julgar imediatamente. Escolher perdoar, não porque o outro mereça, mas porque você deseja liberdade interior. Cada decisão é um exercício de sabedoria prática. E há uma verdade ainda mais profunda. Nem sempre acertamos. Escolher a serenidade não significa eliminar conflitos ou raiva instantaneamente. Significa, antes, construir a habilidade de lidar com eles, transformando cada desafio em aprendizado. Cada erro é uma chance de observar a própria mente e compreender padrões de reação. Pense no impacto disso na vida das pessoas ao seu redor. Quando você escolhe agir com calma, inspira outros a fazerem o mesmo. Pequenos gestos se transformam em ondas, que podem transformar ambientes, famílias, comunidades. A escolha de não reagir impulsivamente é, na verdade, uma escolha de liderança silenciosa, de exemplo vivo. E aqui está o ponto crucial. A liberdade interior nunca é gratuita. Ela exige coragem, consciência e repetição constante. Cada decisão consciente de não ceder à irritação é um passo para dominar não apenas a raiva, mas a própria vida. Que é o início de uma jornada que vai além do controle emocional. É uma jornada de autodomínio, sabedoria e paz. Qual foi a escolha mais difícil que você já fez diante de uma situação que poderia irritá-lo? E olhando para trás, percebe o impacto dessa decisão não apenas no momento, mas em sua própria mente e nos seus relacionamentos? Imagine que dentro de você existem dois viajantes que nunca descansam: a razão e a emoção. Eles caminham lado a lado, mas frequentemente discutem, cada um puxando você em uma direção diferente. A razão sussurra: respire, pense, analise antes de agir.
A emoção grita: sinta agora, reaja, mostre quem você é. E nesse constante conflito interno, nascem muitas das nossas frustrações, irritações e impaciências. A primeira pergunta que surge é inquietante. Devemos sempre confiar na razão ou devemos honrar nossas emoções? Filósofos como Descartes e Kant defendiam que a vida guiada pela lógica traz clareza e liberdade. Se analisarmos cada situação com atenção, sem nos deixar levar por impulsos, poderemos evitar a raiva descontrolada e agir de maneira justa. É como se a razão fosse um farol em meio à tempestade, iluminando caminhos seguros, prevenindo colisões e garantindo direção, mas a emoção não é menos poderosa. Rousseau, Schopenhauer e os românticos afirmavam que nossas emoções são a essência da vida, a faísca que nos conecta à verdade de nossa existência. A raiva, a indignação, o descontentamento, mesmo que dolorosos, revelam nossos valores, limites e paixões. Negar a emoção seria negar parte do que somos, tornando a vida previsível, mas também fria e sem intensidade. E é nesse ponto que nasce o dilema. A raiva é inimiga ou aliada? Ela pode ser destrutiva, corroendo relacionamentos e serenidade, mas também pode ser um sinal, um alerta para algo que precisa ser visto ou mudado. Imagine um alarme de incêndio. Ninguém deseja que ele toque, mas sua função é avisar sobre perigo iminente. Ignorá-lo seria imprudente. Reagir com consciência é sábio. A raiva funciona de forma semelhante. Não precisamos agir impulsivamente, mas precisamos ouvir a mensagem que ela nos traz. Um exemplo cotidiano ajuda a ilustrar. Você está no supermercado e alguém corta sua fila. A primeira reação natural é a irritação, um calor que sobe ao rosto, o impulso de reclamar ou confrontar. A razão diz: não vale a pena, há outras filas, respire. A emoção diz: isso é injusto, você merece respeito. Se reagimos apenas pela emoção, podemos explodir e criar conflito. Se reagimos apenas pela razão, podemos sentir frustração silenciosa, guardando ressentimento. O equilíbrio não é simples, mas necessário. E como encontrar esse equilíbrio? Primeiro, é preciso reconhecer que emoção e razão não são inimigas. Elas são aliadas que precisam conversar. Quando a raiva surge, respire e pergunte a si mesmo: o que essa emoção está tentando me mostrar? Qual é a verdade que ela revela sobre minhas expectativas, meus valores, meus limites? Ao fazer isso, a emoção deixa de ser um inimigo externo e se torna uma professora silenciosa. Outra metáfora útil é a de um cavalo e seu cavaleiro. A emoção é o cavalo, potente e ágil, às vezes desgovernado. A razão é o cavaleiro, precisa guiar, direcionar, moderar a força. Se o cavaleiro estiver ausente, o cavalo corre descontrolado e o perigo é certo. Se o cavalo estiver ausente, o cavaleiro caminha lentamente, sem força ou vida. O segredo está na sintonia, ouvir, entender e direcionar. A filosofia nos ensina que dominar a emoção não significa eliminá-la, significa integrá-la. É perceber que a raiva, a irritação e o incômodo não surgem do nada, mas da interpretação que fazemos do mundo. Elas nos mostram onde estamos presos, onde nossas expectativas não correspondem à realidade, onde nossos valores foram desafiados. Ignorar essas mensagens seria como fechar os olhos enquanto atravessa uma ponte instável. E há algo ainda mais profundo. Quando conseguimos alinhar razão e emoção, não apenas nos libertamos da raiva impulsiva, mas adquirimos clareza para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Um olhar irritado de um colega deixa de ser um ataque e se transforma em oportunidade de compreensão. Um comentário crítico de um amigo deixa de ferir e se torna um convite à reflexão. A liberdade não está em controlar o outro, mas em transformar nossa percepção e reação. Essa jornada entre razão e emoção é contínua. Nenhum ser humano está livre de sentir, mas podemos aprender a observar, a refletir, a escolher. Cada momento em que escolhemos agir com consciência, em vez de impulso, estamos construindo um espaço interno seguro. E é nesse espaço que a paz verdadeira começa a florescer. Quero que você se pergunte agora: quantas vezes reagiu de maneira impulsiva e depois desejou poder voltar atrás? Quantas vezes ignorou uma emoção porque achava que seria fraqueza? E se a chave para a liberdade não fosse suprimir, mas integrar? Feche os olhos por um momento
E imagine que você está diante de um espelho antigo, daqueles que mostram não apenas o rosto, mas a alma. O que você vê refletido ali? Suas certezas, seus medos, suas expectativas, suas irritações. Mas também há algo escondido quase invisível, a possibilidade de enxergar o que está além de tudo isso. É nesse espaço silencioso que residem os segredos do ser. A filosofia existencialista, com pensadores como Sartre e Heidegger, nos ensina que a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um manual pronto, nem com respostas sobre o que é certo ou errado sentir. Somos lançados neste mundo, e a cada escolha construímos nossa própria identidade. A raiva, a irritação, o incômodo, tudo isso faz parte da matéria-prima que nos molda. Mas, ao mesmo tempo, não precisamos nos deixar dominar por elas. Podemos observá-las, compreendê-las e transformá-las. Imagine um rio turbulento. Cada emoção que sentimos é como uma pedra no leito do rio. Às vezes cria pequenas ondas, outras vezes provoca redemoinhos poderosos. A maior sabedoria, não, está em remover cada pedra, mas em aprender a navegar com elas, a sentir a corrente sem se afogar. O existencialismo nos mostra que, quando aceitamos nossa responsabilidade sobre cada reação, começamos a perceber que somos mais do que nossas emoções. O niilismo, por outro lado, chega como uma tempestade silenciosa. Nietzsche e Schopenhauer nos alertam que o mundo não possui um sentido intrínseco. Nada é garantido, nenhuma emoção precisa ser eterna, nenhuma ofensa precisa nos definir. Essa percepção, embora desconcertante, oferece liberdade. Se nada é fixo, podemos escolher o significado que damos a cada evento, a cada palavra, a cada gesto que nos incomoda. A raiva deixa de ser uma corrente que nos arrasta e se torna apenas uma sensação passageira, sem autoridade sobre quem realmente somos. E então surge a espiritualidade, de uma forma ou de outra, lembrando que há algo maior que nós, uma energia, um ritmo, um propósito silencioso que nos conecta ao todo. Não importa a crença, a sensação de paz interior, de conexão com algo maior, permite que o incômodo seja visto de outra maneira. A brasa que antes queimava, agora aquece de forma construtiva, ensinando, guiando, mostrando limites e possibilidades. Imagine um jardineiro cuidando de seu jardim. As ervas daninhas que representam raiva, irritação e frustração sempre aparecem. O jardineiro não luta contra elas com violência, mas observa, entende e, com cuidado, remove apenas o necessário. O solo fértil permanece intacto, pronto para florescer. Assim somos nós. Emoções surgem, mas não precisamos nos apegar a elas. Observá-las já é um ato de sabedoria, mas há um preço nesse caminho. Abrir mão de certezas, aceitar que a raiva é parte da vida e, ao mesmo tempo, não se deixar dominar por ela, exige sacrifício. É necessário renunciar ao impulso de culpar os outros, ao desejo de controlar tudo ao redor, à ilusão de que podemos viver sem qualquer frustração. É doloroso, sim, mas também libertador. A grande descoberta aqui é que o ser humano possui um espaço interno que ninguém pode invadir. A irritação, o incômodo, a frustração, tudo isso pode nos tocar, mas não pode nos prender. Quando reconhecemos esse espaço, começamos a perceber que somos livres, não porque o mundo muda, mas porque mudamos nossa relação com ele. Quantas vezes você deixou de experimentar a vida plenamente porque se agarrou a pequenas irritações, a emoções passageiras, a expectativas frustradas? Quantas vezes guardou peso desnecessário, enquanto a verdadeira liberdade estava ali, dentro de você, esperando ser descoberta? Há um momento na vida em que o silêncio parece mais pesado do que qualquer palavra. É o instante em que nos sentamos sozinhos e percebemos que tudo aquilo que acreditávamos sólido pode não passar de areia escorrendo entre os dedos. Esse é o abismo da dúvida. Um lugar onde as certezas desmoronam e até mesmo a raiva perde seu sentido. Imagine caminhar por uma ponte estreita em meio a um desfiladeiro. Cada passo ecoa no vazio e a pergunta não é mais onde está a saída, mas sim, vale a pena continuar caminhando?
O niilismo surge aqui com toda a sua força, se nada tem significado absoluto, se tudo é passageiro. Então, por que nos irritamos tanto? Por que deixamos que pequenas ofensas roubem nossa paz? Nietzsche dizia que encarar o vazio é inevitável, mas é também nesse confronto que encontramos a chance de criar nosso próprio sentido. O abismo da dúvida não é apenas um fim. Ele pode ser o início de uma nova forma de viver. Mas o dilema é cruel. Será melhor viver abraçando uma ilusão confortável, fingindo que tudo tem explicação simples, ou encarar a verdade crua de que a vida pode não ter nenhuma garantia? Muitos escolhem a ilusão, como quem fecha as cortinas para não ver a tempestade lá fora. A raiva, nesse cenário, funciona como uma distração. Em vez de lidar com o vazio, preferimos nos incomodar com o vizinho, com o trânsito, com a injustiça diária. A fúria nos ocupa, dá a sensação de que estamos vivos, de que estamos reagindo. Mas no fundo talvez seja apenas medo de olhar para dentro. Outros, no entanto, aceitam o mergulho. Permitem-se encarar a ausência de respostas definitivas. Sim, é doloroso admitir que a vida pode não ter um manual, que as pessoas vão nos decepcionar, que as emoções surgem sem pedir licença. Mas é justamente nessa aceitação que nasce uma nova força. É como aprender a caminhar no escuro, confiando que cada passo é suficiente, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Esse dilema moral é profundo. É melhor viver enganado, protegido, por ilusões, ou encarar a verdade dura e ainda assim escolher caminhar? Talvez a raiva que sentimos dos outros seja muitas vezes um reflexo dessa escolha não feita. É mais fácil se irritar com o mundo do que confrontar o vazio dentro de nós. Mas aqui surge algo surpreendente. Da própria dúvida nasce uma nova determinação. Quando percebemos que não precisamos de certezas absolutas para viver, ganhamos liberdade. A raiva deixa de ser um peso inevitável e passa a ser apenas uma das tantas vozes internas, uma voz que podemos escutar, mas não obedecer. Imagine o céu noturno. Para alguns, é apenas escuridão e vazio. Para outros, é um convite ao mistério, à contemplação, à esperança de que, mesmo sem compreender tudo, há beleza no desconhecido. O abismo da dúvida pode ser isso. Não um fim, mas uma janela aberta para novas possibilidades. Quantas vezes você alimentou sua raiva apenas para não sentir a dor da dúvida? Quantas vezes preferiu se distrair com o incômodo que o outro causou em vez de se perguntar o que realmente estava faltando dentro de você? Talvez ao encarar esse vazio não encontremos respostas, mas encontremos uma nova forma de viver, mais leve, mais consciente, mais livre. Depois de atravessar o abismo da dúvida, algo curioso acontece. Começamos a perceber que nenhuma visão sozinha consegue explicar a vida. A razão é necessária, mas não basta. A emoção dá cor ao mundo, mas pode nos afogar. A fé conforta, mas pode cegar. A ciência explica, mas não abraça. E é nesse choque de forças que surge a necessidade de uma síntese, um ponto onde todas essas vozes diferentes possam se encontrar. Imagine uma grande mesa redonda. De um lado está a razão, organizada, meticulosa, exigindo provas, pedindo clareza. Do outro lado, a emoção, intensa, cheia de cores e sons, reivindicando o direito de sentir sem explicações. Mais adiante, a ciência, munida de dados e teorias, lembrando que tudo pode ser medido, testado, confirmado. E, por fim, a fé, serena ou fervorosa, oferecendo sentido onde os outros só enxergam vazio. Se essas vozes se enfrentam, criam um caos. Mas se aprendem a dialogar, algo novo nasce. E é isso que podemos aplicar à raiva e ao incômodo. Em vez de escolher um lado e rejeitar os outros, podemos aprender a integrar. A razão pode nos mostrar que muitas vezes nossa raiva é exagerada, fruto de interpretações distorcidas. A ciência explica como o corpo reage. Hormônios disparados, coração acelerado, respiração curta. A emoção revela que há algo ferido, um limite invadido, um desejo frustrado. E a fé, seja em algo maior ou em valores pessoais, nos ajuda a enxergar além do momento, lembrando que não somos prisioneiros da reação imediata.
É nesse diálogo interno que a raiva perde sua força. Quando ouvimos apenas a emoção, explodimos. Quando ouvimos apenas a razão, sufocamos sentimentos. Mas quando ouvimos todas as vozes juntas, criamos harmonia. É como uma orquestra. Se cada instrumento tocar isolado, há ruído. Mas se todos se alinham, surge a música. Um exemplo simples. Alguém o insulta em público. A emoção quer devolver na mesma moeda, gritar, ferir. A razão pede calma, sugere pensar nas consequências. A ciência nos lembra que, se reagirmos imediatamente, estaremos apenas sob efeito de adrenalina, sem clareza. A fé convida a perguntar: vale a pena deixar que uma palavra defina meu estado interior? Se ouvirmos cada voz, percebemos que a resposta não é calar ou explodir, mas escolher com consciência o gesto que melhor preserva nossa paz. Mas esse caminho não é fácil. Dentro de nós há sempre o conflito. Como conciliar o que parece inconciliável? Essa tensão emocional é inevitável, mas também necessária, porque é justamente nesse atrito que crescemos, que descobrimos novas formas de viver. A grande revelação da síntese é que não precisamos escolher entre ser totalmente racionais ou totalmente emocionais, entre acreditar apenas na ciência ou apenas na fé. Podemos nos permitir ser complexos. Ser humanos é isso, carregar contradições e, ainda assim, buscar equilíbrio. Talvez nunca consigamos eliminar por completo a raiva ou o incômodo. Mas será que esse é realmente o objetivo? Ou será que o verdadeiro desafio é aprender a escutar o que eles têm a nos dizer e, a partir disso, construir respostas mais conscientes, mais maduras, mais humanas? Toda grande jornada chega a um ponto em que não é mais possível fugir. E o confronto que precisamos travar não é contra o outro, contra o vizinho barulhento, o colega que nos desrespeita ou o familiar que nos fere. O verdadeiro vilão sempre esteve mais perto. A ignorância de nós mesmos, a ilusão de controle, a indiferença com o que realmente importa. É fácil pensar que a raiva nasce do mundo externo, como se os outros fossem responsáveis pelo fogo que arde em nós. Mas se olharmos mais fundo, descobrimos que o incômodo é alimentado por expectativas não ditas, por feridas antigas, por ilusões que construímos sobre como a vida deveria ser. E quando a realidade não corresponde ao nosso ideal, explodimos. O vilão não é o mundo, é a lente através da qual o interpretamos. Esse confronto é doloroso, porque nos obriga a encarar verdades incômodas. Quantas vezes você já se irritou com alguém por algo pequeno, mas no fundo sabia que a raiva era desproporcional? Quantas vezes desejou que os outros mudassem para que você pudesse finalmente encontrar paz? Esse é o jogo da ilusão. Esperar que o mundo se curve às nossas vontades. Mas aqui surge a reviravolta. E se o verdadeiro poder não estiver em mudar os outros, mas em mudar a forma como reagimos a eles? Essa percepção transforma o vilão em um mestre involuntário. Cada ofensa se torna um espelho. Cada incômodo um convite à reflexão. Cada raiva uma oportunidade de compreender a si mesmo. O clímax dessa jornada é uma escolha radical: aceitar a incerteza ou se apegar a uma verdade ilusória. Aceitar a incerteza significa entender que nunca teremos controle total, que os outros continuarão a nos contrariar, que a vida seguirá seu curso com altos e baixos. É uma escolha difícil, porque renuncia ao conforto da ilusão, mas é também a mais libertadora. A outra opção é continuar acreditando em verdades fáceis. Só serei feliz quando todos me respeitarem. Só encontrarei paz quando ninguém mais me irritar. Só estarei em paz quando o mundo for justo comigo. São pensamentos tentadores, mas também são prisões invisíveis, porque colocam a chave da nossa serenidade nas mãos de outros. O momento decisivo está aqui. Você pode continuar prisioneiro, reagindo sempre como vítima do mundo, ou pode aceitar a dura, mas transformadora verdade. A raiva não precisa mais controlar você. Qual dessas escolhas você tem feito na sua vida? A de se apegar às ilusões ou a de aceitar a incerteza como caminho de liberdade? Há um instante silencioso dentro de cada um de nós. Ele não depende do que o outro faz, não depende do barulho do mundo, nem mesmo das tempestades que a vida insiste em trazer. Esse instante é o espaço onde a raiva perde força, onde a ofensa não encontra morada, onde finalmente compreendemos que nada
e ninguém jamais poderá nos machucar verdadeiramente, a não ser que permitamos. Toda essa caminhada mostrou que o inimigo nunca esteve lá fora, mas aqui dentro, nas expectativas rígidas, no apego a ilusões, na recusa em aceitar a vida como ela é. Quando soltamos essas correntes invisíveis, algo extraordinário acontece. Descobrimos uma liberdade que não pode ser tocada por insultos, traições ou injustiças. A serenidade não significa se tornar frio ou indiferente. Significa compreender que reagir com raiva é dar ao outro o poder de ditar o nosso estado de espírito. E quando escolhemos não reagir, não é porque somos fracos, é porque decidimos ser donos de nós mesmos. É a vitória silenciosa sobre o caos. No fim, tudo se resume a uma escolha. Viver como reféns do que os outros dizem e fazem, sempre em guerra, sempre em tensão. Ou viver como senhores de si, aceitando a imperfeição do mundo, sem perder a paz interior. Esse é o legado da filosofia. Ensinar que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. O mundo seguirá cheio de ruídos, mas dentro de você pode existir um lugar intocado, um refúgio inviolável. E talvez, ao perceber isso, você entenda que a verdadeira liberdade não é viver sem problemas, mas sim viver sem permitir que os problemas tirem de você aquilo que ninguém pode dar ou roubar, a paz de espírito. E assim se encerra a jornada, um convite para que você olhe para dentro e perceba que o que sempre buscou fora, respeito, silêncio, justiça, pode florescer em você mesmo,